Nós vamos falar hoje, a palavra que vai ser pregada hoje, é uma mensagem mais profunda ainda daquilo que nós já vimos. Eu comecei um pouquinho domingo, falando do mundo espiritual, mas hoje eu quero falar de como nós conhecermos, de que maneira nós devemos agir para conhecer o caminho. Existe um caminho que nós devemos trilhar para que a gente possa alcançar o mundo espiritual, para que a gente possa conhecer verdadeiramente o reino de Deus. O reino de Deus, a palavra do Senhor diz que o reino dele não é deste mundo, né? Então nós temos que conhecer este reino. Para que nós possamos entender, vamos começar em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, aonde nós vamos entender algo que todo crente precisa, é o princípio de tudo, né? Todos nós cristãos precisamos entender, porque esse é o pensamento principal que nós temos que ter sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, a palavra aqui diz o seguinte, que quem é justo? Justo é aquele que é justificado por Cristo Jesus. Aquele que aceitou Jesus, aquele que obedece à palavra do Senhor, aquele que se submete à palavra do Senhor e anda pelo caminho e pratica, né, a palavra do Senhor. Esse deverá viver pela fé. E o que vem a ser a fé? Aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, a fé, né, que os antigos receberam bom testemunhos. Olha só, começa a entender, a Bíblia precisa ser estudada para que a gente possa chegar na vontade do Senhor. Então a fé é um firme fundamento, ou seja, é um fundamento, é um princípio de Deus na nossa vida, é um firme fundamento das coisas que você espera, mas coisas que você não vê com teus olhos carnais. Você não consegue ver a fé, você não consegue ver o que a fé produz no mundo espiritual. A fé é uma certeza espiritual, que a Bíblia denomina como coração, não o órgão, mas o seu mais íntimo, né? Então a fé é essa certeza que você tem de coisas que vão acontecer, mesmo que os teus olhos físicos não veem. E foi pela fé, que os antigos do Velho Testamento, eles obtiveram o quê? O testemunho de Deus, a existência de Deus. Então veja que se hoje eu também quero, o Senhor, a Bíblia diz, eu não mudo. Os princípios do Senhor nunca mudaram. O que mudou foi a lei, o que mudou foi regulamentos, né, do Velho Testamento, a lei de Moisés, mas os princípios que Deus age, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo para todo sempre. Se o do Antigo Testamento, eles conseguiram ter a prova da existência de Deus através da fé, nós também temos que ter o testemunho. Nós temos também que ter o testemunho de Deus, testemunho das coisas de Deus, também pela nossa fé. Agora pergunto a vocês, o que é ter testemunho? O que é ser testemunho, né, do Senhor aqui na terra? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. Isso aqui, irmãos, muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem o que nós vamos falar hoje. E é por isso que o povo sofre. A religião impede de você conhecer isso, o que está escrito na palavra. Até agora não falei nada do que não está escrito. Então aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo de número
10. Diz o seguinte: então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espírito de profecia. Então, ser testemunho do Senhor é você ter o espírito da profecia. É você saber ouvir aquilo que Deus tem para você. O que é a profecia? É aquilo que nós profetizamos de Deus. Aquilo que nós ouvimos de Deus. Aquilo que nós conhecemos de Deus. Então, construindo aqui o que nós falamos até agora. Que o justo viverá da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aquele que recua da fé, Deus não tem. Aquele que não quer viver da fé, irmãos, Deus não tem prazer nessas pessoas. Não adianta. Porque Ele instituiu que para que você possa conhecê-lo somente pela fé. E pela fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que você espera, algo firme, algo certeiro. É a certeza das coisas que você espera, ou seja, não tem dúvida, não tem receio, não tem nada de você, nunca você vai desacreditar, é o firme fundamento das coisas que você espera, a prova daquilo que você não vê. Ou seja, se você não está vendo, isso quer dizer que como você vai ter certeza de algo que você não vê? Porque de alguma maneira você adquiriu essa certeza. De como? Como que eu adquiri? Pela profecia, pela revelação da palavra de Deus no seu coração. A fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. Então, como que eu adquiro essa certeza? Como que eu adquiro esta fé? Ouvindo a revelação, as profecias de Deus. A palavra, mas como, pastor, se eu sou uma pessoa que vivo nesse mundo físico? Por isso que eu falo. Você precisa entrar na dimensão espiritual para que você possa ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, Ele fala no coração. Ele não fala nesse ouvido audível, nosso ouvido físico. Ele fala no nosso ouvido espiritual, no coração. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entrar nesse caminho. A maioria das pessoas não consegue conhecer a profecia. Não consegue conhecer aquilo que Deus tem para ela. Todas as vezes que Deus quis falar com o homem, Ele falou. As pessoas se aproximavam dele, né? Nós vimos semana passada aqui a mensagem que eu falei sobre a revelação, né? Como Deus falou com Moisés, Deus falou com João, Deus falou, nós vamos falar de novo aqui. Hoje nós vamos ver o que é essa fala, quais são essas falas, o que ela significa. São diferentes, todas as revelações é uma coisa só? Não. Existe diferença de várias revelações, porque vem de várias maneiras. Antigamente, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos pais através dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho, Jesus. Então a palavra do Senhor revelada no seu coração, a palavra do Senhor revelada no seu coração. Hoje, muitos ainda continuam vivendo conforme o Antigo Testamento, né? Dando umas profetadas aí, uns revelamentos por aí, e que não tem nada, porque nós descobrimos isso na Bíblia, né? Está na palavra de Deus, lá em Efésios, que o Espírito de revelação nos dá o conhecimento de Deus. O revelamento dá o conhecimento dos problemas da pessoa. Eu não quero saber dos meus problemas porque eu já sei dos meus problemas. Eu quero saber da solução dos meus problemas. Eu quero saber como solucionar. E o Senhor diz que vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então, quem pode te aliviar, quem pode te curar, quem pode te libertar, quem pode te salvar? Somente Jesus. Não é pastor, não é religião, não é igreja.
como não é cruzinha, não é rosa, não é sal, né? Não é água benta, não é nada disso, não é penitência, não é sacrifício, isso é tudo fora da palavra do Senhor. Quem inventou isso são os religiosos. Por quê? Porque eles não conhecem o mundo espiritual. Então eles adquiriram algo neste mundo para estimular a fé, mas é uma fé, vamos assim dizer, cega. Por quê? É uma fé que não vê, porque a fé é certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Eles estão vendo. Se tua fé está alicerçada em algo que você vê, essa fé é mentirosa. Porque a fé tem que estar alicerçada nas profecias, na palavra do Senhor revelada ao seu coração. Quando nós ouvimos a pregação, quando nós ouvimos, lemos a palavra, quando nós buscamos Deus, é uma outra maneira que nós vamos ver hoje, de nós entrarmos no mundo espiritual e realmente ouvir Deus falar com a gente. Não, nós precisamos disso também. E a maioria não tem isso. A maioria fica... Por isso que o diabo consegue enganar muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas se limitam somente a conhecer Deus, ouvir Deus, por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles leem. Mas lembre-se que também o diabo usou a Bíblia para enganar Jesus. Tentou, né? Jamais ele iria conseguir. Mas muitas vezes as pessoas usam a palavra do Senhor para tentar enganar. Por isso que você tem que ter certeza. Você não pode estar dependendo de um pensamento, de uma filosofia, de uma doutrina, de uma invenção de um homem, porque ele falou que ele é de Deus, porque ele falou em nome de Deus, porque ele é um pastor, porque ele é um missionário, porque ele é um apóstolo, porque ele é um não sei o quê. Ai, não, o que ele falou é verdade. Quem disse que é verdade? Existem os falsos profetas. O falso, ele não é diferente. O falso, ele é semelhante ao igual. Então, olhando para o falso, olhando para o verdadeiro, eles são iguaizinhos. São pequenas coisas que vão identificar o falso do verdadeiro. E o Senhor Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque, se possível for, eles enganarão até os escolhidos. Aqueles que são de Deus, porém, se limitaram a ficar num patamar espiritual, você corre risco. Tem pessoas que não querem crescer espiritualmente. Você corre risco de ser enganados por esses falsos. E hoje, infelizmente, creio eu também, como muitos pastores também, que estamos bem pertinho da vinda realmente do Senhor arrebatar a igreja. Então, por isso a palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos eles se multiplicariam. Muita coisa, fazendo sinais, maravilhas, e muitas pessoas continuam vivendo daquilo que vê. Ah, eu vi o sinal, mas a Bíblia diz que a fé não está alicerçada no que você vê. Por exemplo, porque é certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então, muitos ministérios hoje, né, eles estão alicerçados, estão sendo mostrados para as pessoas, estão mostrando aquilo que vê. Jesus, se nós percebemos Jesus, irmãos, Jesus, quando ele fez os maiores milagres, grandes milagres, né, ele sempre chamava a pessoa, ele foi lá ressuscitar aquela menina, ele já chamou o pai, a mãe, 3 discípulos. Ele nunca foi uma pessoa que quis expor a sua... Alguns deles, sim, ele curou na frente das pessoas, mas a maioria ele ia lá, conversava. O centurião, né, o servo do centurião, o servo, acho que nem conheceu ele, mas ele curou. O Zaqueu, ele foi lá na casa do Zaqueu. Então, Jesus, quando ele curava, ele falava para as pessoas, não fala para ninguém. Então, ele nunca gostou dessa publicidade toda. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma facilidade de idolatria, de crer naquilo que vê. As pessoas têm uma facilidade de crer naquilo que vê. Isso aqui é muito importante você entender. E o diabo, ele usa muito isso. Ele faz as pessoas buscar Deus, entre aspas, né, por aquilo que vê. Mas a fé diz, não, você não deve me buscar por aquilo que você vê. Porque fé é certeza das coisas que não se
Vem por onde? Por ouvir a minha palavra, a minha revelação no seu coração. Vocês precisam ouvir minha palavra. Vocês precisam crer, ter fé na minha palavra, não naquilo que vocês estão vendo. Esse é o grande perigo hoje no mundo que nós vivemos. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. O que nós precisamos hoje entender? A mensagem de hoje vai falar sobre como você conhecer o caminho para os lugares celestiais. Você precisa conhecer Deus, a voz de Deus que vem do mundo espiritual, não a voz de Deus que, entre aspas, está vindo do mundo físico. O homem está falando, o homem está se colocando como de Deus, como pessoa de Deus, está falando em nome dele e muitas vezes não estão falando, não estão fazendo a vontade do Pai aqui na terra. Presta atenção nisso. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos que nós recebemos, elas não foram o quê? Físicas. Nós não recebemos cura física, nós não recebemos a prosperidade, nós não recebemos nada físico. Tudo que nós recebemos foi espiritual. Elas são espirituais, depois elas vão se tornar física. Mas primeiro, Jesus fez o trabalho lá no mundo espiritual. Vamos lá, vamos ler de novo? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus, o nosso Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não as carnais, não as físicas. Por isso que mesmo quando Jesus morreu, as pessoas continuaram doentes, continuaram enfermas, sentindo dores. Ele não levou nossas dores, mas nós continuamos às vezes sentindo dores. Ele não levou as nossas doenças, as pessoas continuam doentes. Se ele já tivesse feito a obra aqui na terra, então todos nós estaríamos todos curados. Então, mas não foi. A palavra do Senhor diz que as bênçãos que nós recebemos foram espirituais. E para que ela se torne física aqui no mundo físico, nós precisamos recebê-la do mundo espiritual para transformá-la pela nossa fé aqui no mundo físico. É pela nossa fé que nós ouvimos as profecias, a palavra revelada de Deus para nós, para que nós possamos pegar essas palavras espirituais que vêm do coração de Deus e torná-las aqui no mundo físico físicas, as nossas bênçãos. Elas estão lá. Por isso que o Senhor diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino, minha justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. E o que as pessoas estão buscando as bênçãos aqui no mundo físico? Fazendo macumba gospel, fazendo trabalho de bruxaria gospel. Quem estava aqui sexta-feira, eu mostrei sobre isso, foi muito bom o ensinamento de sexta-feira. As pessoas começam a praticar algo aqui no mundo físico para chamar, né? Para chamar a existência as coisas espirituais. Mas nós não chamamos as coisas espirituais de qualquer forma. Nós só podemos chamar as coisas espirituais conforme a palavra do Senhor. Quando uma pessoa aí, o pessoal do mundo, vai fazer uma macumba, feitiçaria, bruxaria, né? O que eles fazem? Eles fazem um ato profético, né? De acordo com o lado maligno, o diabo vai lá e instrui eles. Eles recebem uma entidade, a entidade manifesta e diz, olha, você vai lá, pega a galinha, pega não sei o que lá, dá a receita da macumba, né? Ou satanismo, vai lá, uma pessoa, vai matar uma pessoa, quer o sangue, você vai matar assim, vai matar aquele tipo de pessoa e assim por diante. Então eles dão uma receita, ou seja, a pessoa ouve o diabo. Quem que é o diabo? Ele é físico ou ele é espiritual?
Então, só que ele está incorporado. E ele vai lá do mundo, lá do reino das trevas, ele é do reino das trevas. O Senhor é do reino de Deus. Então ele vai lá no reino das trevas e ele passa a receita. Aí a pessoa faz o trabalho aqui no mundo físico, né? Para quê? Para chamar à existência os demônios, para que possa ser realizado aqui no mundo físico aquilo que ele quer. Vai matar aquela pessoa, então você vai pegar o nome dela, colocar na boca do sapo, tal, vai fazer isso, vai acender a vela, dá a receita tudo. E eles fazem para quê? Para que esteja legalidade, para que se abra um portal do mundo espiritual para trazer a maldição. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo, não é Deus. Como muitas vezes pessoas têm falado que Deus castiga, provação de Deus, né? A Bíblia diz em Tiago 1 que a ninguém Deus prova. Então uma pessoa precisa ler mais a Bíblia. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. Existem pessoas que fazem, né, algo para Satanás consciente e inconsciente. Pastor, como que eu faço as coisas inconsciente? Quando eu faço tudo fora da palavra do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu pratico, mentira, roubo, todos os frutos da carne, né? Tudo que a gente pratica fora da palavra é como se eu estivesse invocando lá do mundo espiritual as forças malignas, né? Para destruir. Aquele que não tem a maldição, aquele que amaldiçoa será amaldiçoado. Mas se eu estou servindo Satanás, o próprio Satanás disse, né? Que tudo que foi dado a ele, ele dá a quem ele quiser. E foi dado a ele o poder de destruir. Quem mata, rouba, destrói, é ele. Então, aquele que quer destruição, isso é um livre-arbítrio, irmãos. Deus não vai mudar o seu livre-arbítrio. Você que decide o que você quer na sua vida. Você que decide se vai servir a Deus ou não. Não tem essa negócio. Deus, pastor, ora para mim para eu servir a Deus. Não tem como, irmãos. Isso é uma decisão. São atitudes que vão mudar na sua vida. Você tem que, fé é atitude. A fé sem a obra, ela é morta. Não adianta eu ter a fé, mas eu não tenho a obra. Mas também não adianta eu ter a obra se eu não tenho a fé, a Bíblia diz. E quando eu vou invocar o mundo espiritual, mas eu quero invocar as coisas boas. Eu preciso ir para o reino de Deus. Mas o reino de Deus é regido por regras. E quais são essas regras? As que estão escritas na palavra do Senhor. Sem mim não podeis fazer nada. Quem disse isso? Jesus. Quem é Jesus? A palavra do Senhor. Ou seja, para que você possa trazer à existência, no mundo físico, todas essas bênçãos que Jesus conquistou na cruz, eu preciso seguir as regras. As regras, os princípios daqueles que estão escritos na palavra de Deus. Fora de mim, fora do Senhor, não adianta. Nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ou seja, a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor quer que nós olhemos para o reino dele, porque foi nos dado o reino dele. Olha, não tenha medo. O que impede de você entrar no reino de Deus? Aqui. O que a palavra do Senhor diz? Qual é um quesito que impede de você ver o reino de Deus? É o medo. Medo. As pessoas têm medo. Medo da assombração, medo de ver. Por quê? Porque estão acostumados a só crer naquilo que vê fisicamente. E quando você não crê, os sinais só seguem aqueles que creem. Então, quando você não crê, você tem medo, né, de ver, você tem medo se você visse um anjo, tem muita gente que quer sair correndo. Tive uma visão, não sei o que lá, apareceu um anjo. Que é isso? Agora, aqueles que creem, quando vê um anjo, se prostram diante do anjo. As pessoas se prostram diante de pastores, de tudo, de homens, cantores, políticos, né? Mas não se prostram diante de Deus. Tem gente até se vê Deus, se Deus
né, pudesse, ele se mostrasse, né, as pessoas sairiam correndo. Não, havia uma assombração, porque é implantado na mente das pessoas, né, que tudo aquilo que sai do mundo real é perigoso, é medroso, vai te destruir, vai acabar com você. É algo que vai trazer até as coisas do reino. Claro, se você está vendo as coisas do reino das trevas, é perigoso, né? Porque você está com um problema. Você não está na luz, você está nas trevas. Mas, quando você está na luz, claro que Deus pode te mostrar também as coisas do reino. Porque foi nos dado o reino de Deus. Mas as pessoas não conseguem enxergar, por quê? Porque ainda tem medo. E alguns enxergam. Tem pessoas que têm esse dom, mas não valorizam, mas não sabem. Eu estava lendo um livro, né, eu não vou falar de nome, porque não é, mas de uma pessoa que teve muitas experiências, ele era evangélico, né, e teve muitas, dentro da igreja mesmo, desde criança evangélico, foi nascido, mas ele tinha visão espiritual, ele tinha visão aberta. Só que a denominação não sabia tratar disso. A igreja não sabia. Não, isso está errado, isso é do diabo, tudo é do diabo, né? Tem gente que não entende. Quando você não entende uma coisa, é do diabo, né? Não é bem assim. Existem as visões espirituais, sim, né? Nós vamos ver na Bíblia, vimos várias domingo passado, mas hoje nós vamos interpretar cada uma delas. Então, veja, e aí ele foi, mas ele tinha o dom. Ele via, viajava, ele ia. Não, pastor, isso é. Não, existe sim viagem astral, que é a parte da imitação do diabo. O diabo imita. O diabo imita tudo aquilo que é de Deus. Mas quem criou todas as coisas foi Deus. O diabo não inventou nada, não criou nada. A única coisa que o diabo criou é a mentira. Só. É a natureza dele. Mentira. As outras coisas, tudo que foi criado por quem? Por Deus. Então, essa interação com o mundo espiritual, quem inventou foi o próprio Deus. Mas o diabo usa para que as pessoas também venham a ter interação com o inferno, para servir a ele. Então, existe outro assunto. É muito parecido, porém. Mas o pregador que não entende, a denominação que não entende, generaliza tudo, porque existem religiões por aí, seitas, né, que trabalham com esse tipo de viagem astral, hipnose, tudo isso, né, e faz com que as pessoas, claro, isso daí não tem nada a ver com a palavra do Senhor, mas é algo tirado daquilo que Deus criou. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Veja o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Para que eu possa alcançar, ter a visão, penetrar no mundo espiritual, buscando o reino de Deus. O Pai Nosso diz, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É difícil você seguir algo que você não vê. Não, pastor, mas a gente tem que viver pela fé, né? Mas a palavra do Senhor diz que a fé nos dá a revelação. Temos que ter testemunho, irmãos. A Bíblia diz, como crerão se não virem os sinais? Você precisa ver, não sinais físicos. Que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, né? Isso a gente já viu, e vê todos os dias. Mas não é essa visão que nós temos que ter somente. Essa serve também para testemunho, né? Muitas pessoas, mas, irmãos, como a gente... ter o conhecimento, muita gente tem um conhecimento intelectual das coisas, mas não tem o entendimento espiritual das coisas. Nós ouvimos Deus com esse ouvido, que nem vocês estão ouvindo a palavra do Senhor, vocês estão ouvindo com o ouvido de vocês. Agora vocês precisam aprender a ouvir com o espírito de vocês, porque a fé ela vai ser originada, ela vai ser concretizada no teu espírito, não na sua mente. Lembra quando saiu a parábola do semeador?
Então um sai para semear, tal, mas a palavra fica na beira, né? Vem o passarinho, tal, a semente e come. Ou seja, pessoas que não conseguiram. Aí lá no final aparece a semente que foi plantada em terra boa, ou seja, onde? No coração. Enquanto a palavra de Deus não entrar no coração, você não tem. E esse vai ter fruto de 30, 60, até 100 vezes mais. Por quê? Porque a palavra penetrou no coração. A maioria hoje não consegue. Por quê? Tem aquele que está preocupado com as coisas do mundo. Não consegue. E eu vou dizer, irmãos, 80% da igreja não consegue ter a palavra revelada porque está muito ligada no mundo físico. Não, nem crê que acredita nesse mundo físico. É uma coisa que está preocupada com os problemas desse mundo. Para você buscar o reino, está lá em Mateus capítulo 6. Não se preocupe com as coisas deste que vai comer, beber. Você não pode estar ligado. Não que você não precisa trabalhar, não que você não precisa ter... pastor, então eu vou ficar quieto que Deus vai mandar. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nada desse mundo pode se preocupar. Se você estiver preocupado, com medo, ansioso, com qualquer coisa desse mundo, você não consegue penetrar no mundo espiritual. Você tem que se desligar desse mundo físico. E como, né? Se tornando espiritual. É uma decisão, é atitude, é tomar uma atitude. Muitas pessoas não querem esperar as coisas acontecerem. Não são assim. As coisas têm que ser buscadas. Aquele que me busca, me encontra. Aquele que me busca, me encontra. Deus não vai vir, você tem que buscar. Aquele que bate, a porta se abre. Você tem que insistir. É uma batalha, é uma briga. Você tem que ter a continuidade. Aí você vai poder pedir para você receber. Então diz aqui a palavra do Senhor em Lucas, Lucas, né? Não, João. João capítulo 18, versículo 36. Diz assim, aí na Bíblia, 18, 36. Disse-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, se você quer buscar Deus, se você quer encontrar o reino de Deus aqui na terra, você vai encontrar, irmãos. Quando eu falo terra, eu estou dizendo no mundo físico. Não tem. Quando Adão e Eva pecam, o reino de Deus e o mundo físico era uma coisa só. Ou seja, eles conseguiam entender, ver o mundo físico e a dimensão espiritual igualzinho, juntos. Veio o pecado de Adão e Eva. Veio o pecado. O que aconteceu? Adão não pôde mais ver Deus. Ele começou só a ouvir Deus. Está lá em Gênesis. Eu vi os seus passos, mas ele não estava vendo mais. Por quê? Mas por quê? Você comeu do... eu vi que eu estava nu. Ele começou a ver o quê? As coisas do mundo. Ele nunca tinha percebido que ele estava nu. Para ele não era normal. Ele via o mundo, ele via ele como o mundo espiritual vê ele. Ele nunca se sentiu envergonhado, nunca se sentiu amedrontado, nunca. Por quê? Porque isso não faz parte do mundo espiritual, faz parte do mundo físico. A partir do momento que houve o pecado, ele se separou. E ele começou a sentir medo, sentir raiva, já brigou com a mulher, já brigou com Deus. Mas o Senhor comeu o fruto, Adão. Mulher que o Senhor me deu essa praga. Eu estava bem aqui sozinho, contando carneirinho, dando nome para os bichinhos. Aí o Senhor veio com essa mulher para me ajudar, tal de ajudadora. Acabou com a minha vida. E foi o Senhor que me deu. Veja, acusou Deus e colocou a culpa na mulher. Ou seja, ele começou a viver como as pessoas do mundo hoje vivem. O culpado é fulano, ciclano é culpado, a mulher é culpada, o marido é culpado, o governo é culpado, todo mundo é culpado, ninguém é culpado, o pastor é culpado, a igreja é culpada, todo mundo é culpado. Não, irmãos, o culpado dos teus problemas é você. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa tomar atitude. Você precisa buscar o reino de Deus. Você precisa tomar atitude. Você precisa se santificar. Você precisa olhar para a palavra de Deus diferente. Tem que sair da religiosidade, tem que se converter. Quem não se converte não consegue ver o reino de Deus. Nós vimos isso semana passada.
Somente os convertidos conseguem ver o reino de Deus. Somente os convertidos vão ouvir a voz do Senhor. Aquele que não é convertido fica à mercê de pregadores. Bom quando eles encontram bons pregadores, que têm um compromisso com a palavra de Deus. Não vão sofrer retaliação, não vão sofrer muitos problemas. Porém, aqueles que estão debaixo de autoridade, de maus pastores, o que vão acontecer? Vai ser destruído, vão sofrer. Por quê? Porque não vão conhecer o reino de Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro. Então, o próprio Jesus diz, não, meu reino não está aqui, filho. Meu reino não é aqui da terra. Vocês precisam buscar o meu reino e minha justiça em primeiro lugar. Não, meu reino não está aqui. Mas as pessoas querem encontrar Deus aqui. Quer encontrar Deus no homem, na religião, no templo, né? Quer conhecer Deus através das coisas que vê. Não, o meu justo vive pela fé. É pela fé. Ele não está vendo, ele está ouvindo a minha palavra, ele está ouvindo a minha revelação, ele está ouvindo, lá em Efésios capítulo 1, acho que 16, diz que o Paulo ora para que nós tenhamos espírito de revelação. Então o Espírito Santo revelando no seu coração, né? Não revelamento, mas o espírito de revelação te dá o conhecimento de Deus, te dá o conhecimento da vontade de Deus na tua terra. Não o conhecimento dos seus problemas, conhecimento das coisas que estão com você, conhecimento de nome de RG, CPF, você está com isso. Isso aí é o diabo que está fazendo, usando algo que Deus criou, mas para inventar. Porque é muito mais fácil, né? Deus chega para você e fala assim, olha meu irmão, suponhamos que seja Deus que esteja falando com você. Você ouve a voz do Senhor. O Senhor diz assim, olha meu irmão, para você agora mudar de vida, você vai ter que sair da fornicação. É mais fácil você ver, olha, você quer mudar de vida, mas Deus vai mudar a sua vida, porque Deus mostrou para mim, porque existe um trabalho de macumba que eu vou desfazer, porque não sei... Aí, irmão, para com isso. Conhecereis a verdade a verdade vem de Deus. Que nós sabemos que tem macumba, que tem demônio, isso a gente sabe. Mas quando nós conhecemos a verdade e fazemos aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nós mudamos. É mais fácil as pessoas que, não, porque eu vi um demônio assim na tua vida, que o demônio está assim, é um chifrudo, não sei. Mas como que é? Mas como que Não, eu vou orar para você, nós vamos fazer 7 semanas de corrente, né? Você vai pegar isso aqui, você vai dar um envelope de oferta de tanto, tal, sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Você crê ou não crê? Você crê ou não crê? Eu creio. Então vai. E faz. Mas já pode até acontecer, viu, irmãos? Porque a fé é algo que faz acontecer as coisas. A fé é certeza das coisas que se esperam. Tem gente que se prostra diante de uma imagem e consegue a graça. Mas que graça é que ele conseguiu? A graça que Jesus conquistou naquela cruz. Mas conseguiu por um outro caminho. Mas conseguiu. Só existe um caminho que leva a quem? A Deus. Só que vai chegar um dia do julgamento. Um dia nós vamos se prostrar diante de Jesus. Ele que vai vir para julgar. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas acontecer, Senhor. Ah, é? Apartai-vos de mim. Eu nunca te conheci, viu? Por quê? Porque nunca pegou o caminho. Sempre foi através de caminhos errados que eles conquistaram as suas bênçãos, aquilo que eles queriam. Vai chegar um dia que vai prestar conta. Ah, pastor, mas por quê? Porque as pessoas, elas dão crédito ao resultado. O importante é o resultado. O importante é receber a bênção. Agora, o caminho, o jeito... Irmão, todas as religiões existem porque todas as religiões, eles conseguem benefícios. Não existe religião nenhuma se não tiver alguma benéfice, se não tiver nada que... uma cura, uma libertação, uma mudança de vida. E se existe a religião, porque essa religião mostrou algo de bom para essa pessoa. Porém, o caminho só existe um, é Jesus, é a palavra do Senhor. Amém? Então nós estamos aqui, que livro que eu falei? 1 Pedro, está aqui, cheguei no 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim na sua Bíblia: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos seres, um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo diferenciado. De quê? Nós éramos das trevas e agora, se nós éramos das trevas, nós somos agora da onde? Da luz. E luz tem que manifestar luz. Luz tem que manifestar aquilo que Deus é. Deus é a luz do mundo. Nós temos que manifestar aquilo que Jesus... Não estou dizendo somente sinais e maravilhas, porque nós sabemos, falamos agora em Mateus 7, que quando chegar no final, nem os sinais e maravilhas vai salvar a gente. Não é por isso. Nós temos que ser a luz para trazer a salvação às pessoas. Não apenas curas. Tem muita gente que é curada. A mulher que tinha fluxo de sangue, ela foi curada. Mas a Bíblia é bem clara, Jesus disse, quem eu curei? Quem eu curei? Os discípulos vieram falar, mas mestre, tem tanta gente. Não, eu senti sair virtude de mim. Alguém foi curado aqui. A luz, né? Emanou em alguém e destruiu trevas em algumas pessoas. Em alguma pessoa. Aí veio a mulher, ela se prostrou diante de Jesus, contou a ele toda a verdade da vida dela, confessou os seus pecados. Jesus vira a ela e diz, filha, a tua fé te curou. Então veja, quem que curou ela? A fé. E qual que era a fé dela? De tocar somente nas vestes de Jesus. Não de conhecer Jesus. Está dando para entender? A fé da maioria é essa, de tocar nas vestes de Jesus, não de conhecer. E quando ela conheceu Jesus, Jesus a chamou de filha. Então ela não era filha, mas ela tinha sido curada. Os 10 leprosos foram curados. Ou não? Mas só um voltou para glorificar a Deus. E os outros 9 foram curados, receberam milagres, porém nunca conheceram a Deus. Porque não quiseram conhecer, não quiseram se prostrar, não quiseram glorificar a Deus. As pessoas não querem glorificar a Deus hoje. As pessoas querem se glorificar. Porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo, porque eu comprei empresa, porque eu comprei carro, porque a minha empresa, porque não sei o que lá, porque meu dinheiro, porque agora eu sou rico, porque agora, depois que eu vim para a igreja, minha vida mudou, porque eu fiquei rico, porque eu fui curado, porque não sei... As pessoas só querem falar das coisas, mas não querem manifestar a luz aqui neste mundo. A salvação, a humildade. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que Jesus falava. Abra sua Bíblia agora, Atos capítulo 12. Vamos começar. A mensagem começa agora. Pastor, mas até agora não começou? Pensei que já estava terminando. Tenho mais tanto tempo. Atos capítulo 12. Nós vimos em Apocalipse no começo 19:10 que ser testemunha de Jesus é conhecer o espírito da profecia que está nos lugares celestiais. Então, existe um espírito de profecia, um espírito de revelação da vontade de Deus aqui na terra. Buscar o reino para que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como nos céus. Ou seja, existe esse espírito de revelação. Existe essa condição de nós irmos e conhecer o reino de Deus. Agora, como eu já disse, a maioria hoje vive conhecendo Deus através da pregação da palavra e da revelação que a palavra traz à pessoa. Amém? É errado? Não. Certíssimo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos pais através dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho. Pronto. Então, qual que é uma das maneiras que Deus fala com a gente? Através da revelação da palavra do Senhor. Através da pregação, você lê a Bíblia, alguém prega e o Espírito Santo testifica no seu coração. Mas você está conhecendo Deus, você está vendo a revelação de Deus através da palavra. Mas Deus só fala através disso? Não. Existe algo mais profundo
que somente a revelação da palavra. Amém? Então, a palavra, claro, mas a palavra nos mostra que tem pessoas que conseguem ter um acesso a Deus mais íntimo, mais espiritual ainda do que somente a palavra. A palavra, muita gente hoje fica na palavra, não é espiritual, não anda na santidade, entendeu? A pessoa não anda na santidade, o pessoal não lê a Bíblia, o pessoal não tem conhecimento. A palavra é bom revelar para aqueles que são realmente, né? As pessoas que estão santificadas na santidade, quando ouve a palavra, Deus fala, Deus fala. Mas existem pessoas que não estão bem com Deus. Aí vai ouvindo a palavra, o diabo usa, como usou para tentar enganar Deus. Como ele usou a palavra, enganou a Eva e o Adão. Ele usa a palavra. Ele não tá, mas Deus falou isso? Falou o quê? A Eva repetiu tudo. Que de toda a árvore nós poderíamos comer o fruto, mas do fruto, o que ela citou lá? Citou a palavra de Deus. Mas o diabo foi lá e colocou uma outra palavra parecida, mas dando a ela a entender que a palavra dele era melhor. Falava da mesma coisa, só, não, você pode comer, mas inclusive esse. Ou seja, mudou alguma coisinha. Então, quem não tem discernimento, Jesus tinha. Jesus tinha. O primeiro Adão não teve, o segundo Adão teve. Quando ele veio com a palavra, não está escrito, dará ordem aos anjos e eles te acolherão, então se precipite daqui. Aí ele usou outra palavra, mas também está escrito, não atentará o vosso Deus. Então veja que não é a palavra, porque a palavra, irmão, não há incoerência. A palavra do Senhor não tem nada de errado. Não existe, a Bíblia nunca, não existe nada errado na Bíblia. Não existe nenhuma contradição na Bíblia, mas a gente vê pessoas aí contraditórias. Uma hora Deus é bom, uma hora Deus é mau. Uma hora Deus mata, uma hora Deus abençoa. O que Deus é esse? Há uma contradição muito... É aí que os satanistas entram, é aí que o diabo entra para enganar as pessoas. Aí mostra uma religião, mas que isso? Lá teu Deus é ruim. Esse negócio de provação, Deus está castigando, a língua vai... Para com isso, que Deus é esse? Que Deus é esse que tira o dinheiro e dá o dinheiro, tira o dinheiro de vocês, faz você dar a tua casa, daqui a pouco faz você vender toda a sua casa para dar para ele. Que Deus é esse? Que contradição é esse? Que Deus só abençoa, irmão. Aí as pessoas daqui a pouco, mas cadê meu carro? Cadê minha casa? Dei tudo na igreja. Você tem que sacrificar tudo que você tem. Que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício. Ele nunca pediu sacrifício, a Bíblia diz. Não vou entrar nesse mérito agora, porque em outra ocasião já falei e vou falar mais. E aí as pessoas entram em contra. A Bíblia não tem contradição. O que as pessoas não conhecem é os princípios de Deus. Tem gente se divorciando dentro da igreja, irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, que Deus uniu o homem, não. E tem pastor que faz casamento divorciado. Pastor, mas tem que ter perdão. Há pecados que é para a morte. Esse eu peço que nem orem. Tem pecado que não tem jeito, irmão. É pecado consciente. A palavra de Deus diz uma coisa, ele vai lá e faz. É insistente. Não tem. Aí casa, faz filho, e aí? Como que você vai divorciar? Jesus chegou numa mulher e disse para ela, esse não é teu marido, já teve 5. Pastor, isso não é revelação? Não. O que Deus fala nunca é algo para falar da pessoa. O que Jesus estava falando ali, ele estava falando o seguinte, ele estava mostrando o pecado dela. A palavra mostra pecado. Estava mostrando o pecado dessa mulher. Então o que acontece? Muita gente não conhece, irmãos, o verdadeiro Deus. E aí começa a ser enganados. Agora, vamos à maneira que Deus tem, dentro da Bíblia, claro, sem mim não podeis fazer nada, maneiras que Deus ainda usa até hoje, e que pessoas estão esquecendo, pessoas não estão buscando, porque não é pregado, porque não é ensinado, porque desta maneira as pessoas não vão ser enganadas, não vão ser direcionadas ao bel prazer do pastor. Aí você não conhecendo isso, Deus não tem como te falar, olha, isso está errado, filho. Isso está errado, filha. Não vai por esse caminho. Então vamos lá? Eu disse para vocês agora abrir Atos 12. Já abriram? Já abriram? Menos eu. Atos 12. Eu já li?
Não. Então vamos lá. Atos capítulo 12, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo lhe disse. Quem que disse, irmão? Um anjo. Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Com quem que o anjo estava falando? Anjo é físico ou espiritual? Está no Novo Testamento ou está no Velho Testamento? Novo. Deus falou com ele, por que não pode falar com você? Amém? Aí os pastores falam, não, o anjo agora é o pastor da igreja. Eu sou o anjão. Claro, a Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Mas não nesse sentido. O pastor é pastor, mas a Bíblia diz quem que é o pastor? Quem que é o pastor, verdadeiro pastor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós somos pastores também, porque temos as ovelhas, conduzimos as ovelhas dentro da palavra. Mas quem é o seu pastor é Deus. O pastor é o anjo da igreja, porque guarda, ensina. Né? Qual que é a missão do anjo? Levar as pessoas a Deus, levar as pessoas as orações, trazer orações, levar as pessoas às bênçãos, levar as pessoas no caminho. Então o anjo é aquele que cuida, direciona as pessoas. Mas não é o anjo que ele está falando aqui. Aqui é o anjo espiritual. Amém? Então diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 8 ainda. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real. Olha aí. O que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então presta atenção. Deus mostra também o seu reino através de visões. Ele pode te dar uma visão espiritual, porque a Bíblia diz. O que é uma visão? Vou falar para vocês identificarem uma visão espiritual. Olhos e ouvidos celestiais veem, escutam com nitidez e veem enquanto estamos acordados. Amém? Quem ouve não é esse ouvidinho, quem vê não é esse zoinho. Quem ouve e quem vê são os ouvidos espirituais e os olhos espirituais. Amém? Então, pastor, agora o diabo não. O diabo mostra nesses olhos físicos. Ele faz você ouvir aqui. Olha como ele imita. E muitos aí vê. Eu vejo um pastor na televisão, ele para a pregação e fala, o que é, senhor? O que é, senhor? Peraí, estou recebendo e-mail. Amém? A visão, irmão, sempre é no mundo espiritual. Nunca é nesse mundo. Fé é a certeza das coisas que espera, a prova daquilo que não se vê. Se alguém tiver... Porque se for no mundo físico, todo mundo que está ao seu redor tem que ouvir. Quem tem visão vai ouvir. Amém? Vamos lá. Deus fala também através de Gênesis capítulo 28. Vamos lá. Gênesis 28. O diabo, ele usa pessoas para falar. Ele pode usar o meu ouvido espiritual? Também pode, irmãos. Ele pode usar desde que você não esteja servindo a Deus. E ele vai falar algo fora da palavra do Senhor. Ele vai mandar você... Teve uma pessoa que veio até mim, né? E outro dia ele teve uma visão, o diabo, ele estava no pecado, né? Era de Deus, mas estava no pecado. O diabo levou ele para um lugar, entendeu? Em visão, aonde ele tinha que sacrificar o próprio cachorro dele. Pega o cachorro e mata. Olha o que é o pecado. Imagine aquele que não tem visão e quando você ouve a palavra, o que o diabo pode distorcer? O diabo, ele distorce a visão, irmãos. Por isso que nós falamos semana passada. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Reino das trevas, você vai ouvir o que está no inferno. Você vai ouvir a voz do capeta. Quem tem essa sensibilidade. E quem muito busca também, né? Então, olha aqui, Gênesis capítulo 28, versículo 12. Diz assim: E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você, a seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Amém?
Quem teve esse sonho, irmãos? Quem teve esse sonho? Jacó. Então Deus também fala através de sonhos. Agora, pastor, eu sonhei com uma cobra, com uma jararaca. E o que é? Eu falei, a tua sogra está chegando em casa. Presta atenção. Então, o que acontece? Irmãos, Deus, quando Ele fala através de sonho, Deus, quando Ele dá uma visão, seja qual for a forma que Ele falar com você, sempre terá revelação. Nosso Deus não é um Deus de dúvida. Nosso Deus não é um Deus de colocar constrangimento. Nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão, diz a Bíblia. Então não tem confusão quando Deus mostra para você. Não tem confusão quando você sonha. Não precisa ter, pastor, mas o faraó precisou de interpretação. Faraó porque ele era de Deus ou não? Quem não é de Deus precisa de interpretação. Mas quem é de Deus, Deus já dá a revelação e também dá a interpretação. Você quando ouve a palavra de Deus, Deus te dá a palavra e te dá a revelação da palavra do Senhor. Não tem dúvida, não, Deus falou isso comigo. Porque a fé é certeza das coisas que espera, a prova daquilo que não se vê. Ele te dá uma visão e Ele também te dá a revelação do que é. Ele chegou aqui e falou, eu sou o Senhor, eu vou te dar a terra onde você está deitado. Jacó falou, tá bom. Levantou, fez deu o dízimo dele lá, né? E a coisa começou. Opa, vou agradecer a Deus, né? Porque dízimo é uma maneira de você agradecer aquilo que Deus está te dando. Porque Deus te dá o melhor dessa terra. Por isso que Ele disse, se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Se você não está comendo o melhor dessa terra, porque você não está dando o quê? Ouvido. Ou você nem está ouvindo. E se Deus está falando com você todos os dias, irmãos. Todos os dias Ele tenta falar com você. Mas você não está preparado. Você não está ligado. E é por isso que Deus fala no teu espírito. Ele não fala nesse mundo. E aí as pessoas vão para a igreja, atrás do revelamento. Deus vai falar comigo hoje. Aí ela está esperando que o homem que está com revelamento fala com ela. Mas ela não quer ver o próprio Deus falar com ela. E esse homem se torna o quê? Um idólatra. Um ídolo para aquela pessoa. E quando a pessoa vai nesses lugares, não ouve o que ela quer, né? Ou fala, aí até chora, emoção, mas como que sabe? Não sei o que lá. O diabo sabe tudo que está acontecendo na sua vida. Deus também sabe. Mas Deus mandou pregar as boas, não as más. Cuidado, irmãos, que ele vem vestido de anjo de luz para enganar as pessoas. Ele deu ele viu o quê? O Pedro viu o quê, irmãos? Viu o quê? Viu um anjo. Cuidado, que você pode até ver um anjo, mas não é um anjo de luz. Ele vem vestido de anjo de luz. Como que eu sei, pastor, que é de Deus? Tudo está alicerçado na palavra de Deus. Não há nenhuma revelação que não venha confirmar-se na palavra do Senhor. Não há nenhuma revelação que não está ligada, alicerçada naquilo que Deus fala. Não há nenhuma revelação que não está alicerçada nos princípios de Deus. Ah, Deus está me mostrando que vai matar. Quem mata, quem é? O diabo. Deus, quando Ele chama a gente. Ele tira a gente. Ele não mata. Tem gente que morre de acidente. Ah, Deus quis assim, né? Foi a vontade de Deus. Deus te deu no mínimo 70 anos de vida, no máximo 120. Está na Bíblia. Se você não cuidar do teu corpo, se você também não cuidar da tua saúde, né, comer bastante, Deus também não pode, não fizer as manutenções, né, alimentação saudável, também Deus não vai cuidar. Você não está cuidando daquilo que Deus te deu. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que cuidar do templo, que o templo do Espírito Santo. Aquele que não cuida do templo, Deus o destruirá. Tem que cuidar. Na verdade, não é Deus que destrói, né? Na verdade, é o diabo. Ele que mata, rouba e destrói. A visão das pessoas, às vezes, é que Deus faz tudo. Existe a permissão de Deus. O Jó, quem que tocou no Jó? O diabo. Mas Deus permitiu. Por causa de todos os pecados que Jó tinha. Apesar que muitos dizem que não tinha, né? Porque fica lá no capítulo 1, capítulo 2. Tem que ler tudo, né? O Eliú foi o que mais se aproximou de Deus e falou a verdade, foi o Eliú. O resto,
teve que fazer sacrifício e pedir perdão para Deus e oferecer o sacrifício. Então, voltando aqui à palavra do Senhor. Então, Deus fala pela palavra, Deus fala pelas visões, Deus fala pelos sonhos. Atos capítulo 10. Tem pastor que fala, isso é misticismo. Então, a Bíblia é mística, né? É que eles ficam lá naquela coisinha, aquele arrozinho, aquele feijão. Não, pela palavra, porque, lógico, tudo, a palavra é o princípio de tudo. É ela que te dá a certeza de tudo. Sem ela não podemos fazer nada. Não é verdade? A palavra é que confirma, que vai direcionar, que vai mostrar se é verdade, se é faz aí prova de mim, né? Nós temos que pela palavra. Mas Deus pode usar uma outra maneira, como usou para falar conosco. E tem muita gente que se limita só a isso, e aí facilmente enganados. Voltando, eu disse Atos capítulo 10. Então está aqui, minha Bíblia está aberta também. Versículo 10. Atos 10, 10. Diz assim: tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Deus fala através de êxtases. Eu vou explicar, vamos até o fim, depois eu volto aqui. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso por 4 pontas. Versículo 12. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e... Quem que está aqui, irmão, falando, tendo êxtase? Quem? Pedro. Mais uma vez o Pedro. Pedro em visão e Pedro agora em êxtase. Vamos lá, que é diferente de visão. Versículo 13. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, êxtase também é uma visão, mas não uma visão conforme ele teve, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Amém? O que vem a ser êxtase? O êxtase é como se fosse um filme, uma visão de um filme, aonde você faz parte. Você está andando lá. O teu corpo espiritual está andando lá, não teu corpo físico. Teu corpo físico nunca sai do corpo aqui. Amém? Ah, pastor, é cair no poder? Não. Porque o cair no poder é algo que você fica controlado. Algo que, veja como que o diabo imita, né? O cair no poder é algo que você fica preso e você não consegue se mexer. Você fica dominado, ou seja, você fica endemoniado. Êxtase é outra coisa. Você está acordado, você está consciente, mas parece que teu espírito vai num lugar e você começa a andar naquele lugar. Você está em oração, você está lá orando, entendeu? Você está de joelho, e o teu corpo espiritual vai numa hora que parece que você está lá. Se eu chegar em você, oi, tudo bem? Vai mexer naquela pessoa que está lá no poder lá. Acorda! Está lá. Está com som do riso, está com som não sei o que lá, né? Que está endemoniado, não consegue sair, a força é tão grande que não conhece. Agora o êxtase, veja como que o diabo imita, né? O êxtase não. Você está orando, você está com o olho fechado, você está buscando, mas de repente você se vê numa visão. É como se você fizesse parte daquela visão. Você está vendo, você entra, o Senhor te leva para conhecer lugares, entendeu? Não é viagem astral, porque viagem astral também você fica inconsciente. Você tem que sair. O teu espírito sai do corpo. O corpo vai e você está dominado. Se chegar em você ninguém te acorda, porque você está em transe, como hipnose. Hipnose você vai lá, bate, você pode até furar a pessoa que está hipnotizada, ela não sente dor nenhuma, porque ela está em transe, né? Ela está endemoniada naquele momento. Aí o que acontece? Pastor, mas por que é demônio? Por que ele entra? Porque a pessoa aceita, é legalidade.
Agora, êxtase não. A Bíblia diz que o êxtase, essa visão é uma visão mais profunda, aonde você faz parte da visão. E tem muito. Como que é o êxtase? Fácil. Aqui João teve da Apocalipse. Aquilo foi êxtase. É uma visão de êxtase. Ele viu os tronos, Deus mandou ele, viu os castiçais. Ele começou a andar lá no reino dos céus. Quando nós fazemos ministração individual, é essa visão que a pessoa tem de êxtase. Amém? Está consciente, ela está consciente, está vendo tudo, tá, posso falar, está ouvindo minha voz, não tem nada de hipnose. A pessoa está consciente, mas Deus leva o espírito da pessoa, o corpo espiritual, que está lá em Efésios, né? Que é a corpo espiritual. Não é Efésios, é Coríntios, né? Ao corpo espiritual. Então a pessoa, ela consegue andar. É como se ela estivesse vivendo o filme. E Deus começa a levar ela para os lugares. E muitas vezes é aí que nós fazemos a quebra de iniquidade. Deu para entender? Como que a pessoa consegue? Porque o mundo espiritual é presente. O mundo espiritual não é passado. Ah, pastor, mas quando eu era pequeno, eu sofri abuso. Mas o que aconteceu no mundo físico repercutiu no mundo espiritual e voltou para você em forma de trauma. Amém? Mas a parte espiritual é presente até hoje. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, serei o mesmo para todo sempre. A parte espiritual pode ter passado 1000 anos. Jesus, ele morreu hoje. Por isso que todas as vezes que Deus fala do mundo espiritual, ele diz hoje. Se hoje deres ouvido a minha voz. Aí ele chega lá para Davi, se hoje. Aí chega lá em Hebreus, se hoje. Todas as vezes que Deus ele fala do mundo espiritual, ele fala no presente. Aqui no mundo físico, só existe passado e futuro. Tudo que eu estou falando está virando passado. Ó, rapidamente, o relógio está... Tudo que eu falei, virou passado. Mas no mundo físico, todos os atos proféticos, eles são reais, estão lá feitos. Jesus morreu na cruz, né? Morreu na cruz. 2000 anos, para nós. Mas no mundo espiritual é como hoje. Por quê, pastor? Tanto é que se eu clamar o sangue de Jesus, hoje ele me purifica. Tanto é, se eu aceitar Jesus, hoje ele me salva. Tanto é que se eu expulsar um demônio, em nome de Jesus, hoje ele sai. Mas tudo isso ele conseguiu para mim lá na cruz, há 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos. Deu para entender? Então o êxtase que Pedro teve aqui também, é uma visão onde a pessoa, ela participa como se fosse um personagem daquela visão. Outro, Ezequiel 40. Olha, abri em cima. Ezequiel, Velho Testamento, versículo de número 1. Vou ler. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim. A mão de quem, irmãos? Esteve sobre mim e ele me levou para lá. Ele me levou para lá. Em visões, versículo 2, de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu me vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho, uma vara de medir, e ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem. E preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de todo Israel tudo que você vai ver. Então veja que isso foi um arrebatamento, irmãos. Um arrebatamento, ele também te dá uma visão, mas o Senhor te leva para um outro lugar. O êxtase não, é parecido. O êxtase você é um personagem. Ele mostra a sua vida, ele mostra tudo que aconteceu com você. Amém? Ele mostra as coisas que estão ao seu redor. Ele mostra o que o diabo está... Mas porque como você estivesse lá vendo tudo. Parece que você entrou... Você está assistindo um filme, você entrou lá no filme. Quem assistiu 3D já? Parece que você está dentro do filme. Avião passa. Parecidíssimo com isso.
Parecidíssimo com isso. A pessoa ela entra, parece, ninguém vê, alguns olham para você, outros não olham, mas Deus está te mostrando tudo. Olha o que está acontecendo aqui. Agora o arrebatamento, Deus te leva para um lugar. E ali ele te mostra, ali ele fala, fixa a visão. O que aconteceu com João? Esse é mais parecido com João. O João, ele foi levado ao reino, ele foi levado aos céus e Deus mostrou. Então ele leva. O êxtase não. O êxtase você faz parte de um filme. Está passando um filme, você tá como se você estivesse andando lá dentro e vendo tudo o que está acontecendo. Amém? E muitos têm revelação através daí, irmãos, do que vai acontecer. Muitos têm revelação daí. E o êxtase, o arrebatamento não. A pessoa é arrebatada a algum lugar. Aqui foi em Israel, mostrou tudo. João foi lá no terceiro céu, Deus mostrou. Então, esse é o arrebatamento. Paulo também teve um arrebatamento. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12. Já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 12. Lembre-se que sempre o diabo pode usar estas coisas, mas ele faz de uma forma diferente. Tem gente que fica no chão, presa no chão, não consegue sair. E eles falam que é Deus, né? Deus está mostrando isso, Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo. Mas na verdade, todos os dons a Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Então quem está no controle é o profeta, irmãos. A hora que você quiser sair, só abrir os olhos, acabou. Orar em língua, a hora que você quiser parar, você quer. A hora que você quiser orar, você ora. Entendeu? Então, esse negócio de você ficar preso, você ficar dominado, aí já é algo do diabo, que o diabo te aprisiona para mostrar o que ele quer, imitando aquilo que é de Deus, para mostrar que ele é Deus. E muitos estão caindo nesse engodo, nessa enganação aí. Então vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passei as visões e revelações do Senhor. Olha aí. Conheço um homem em Cristo, você estava falando dele, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Amém? Então veja que o arrebatamento, ele é algo verdadeiro. Ele é algo que realmente pode. Mas o arrebatamento sempre será consciente. Tanto é que ele falou, não sei se é no corpo ou no corpo. Então ele estava consciente. Mas que ele teve a visão, ele teve. Ele teve a visão. Parecia que o corpo dele tinha ido lá. Parecia porque era tão nítido para ele que ele via. Mas todas essas visões, elas são conscientes. Para terminar, Salmos 24. Salmos 24. Aí você olha para a sua vida espiritual, você reclama muito da sua vida. E aí, irmão, que patamar que você está? Talvez nem na palavra você está conseguindo ouvir a revelação de Deus. Espiritual, né? E acha que as coisas estão erradas, o mundo está errado, Deus está errado, Deus não te abençoou. Deus... Qual é o teu patamar? Qual que é o seu nível espiritual? A palavra, Deus fala também, Deus revela, mas Deus também tem outras maneiras. Salmos 24, 7 diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. O Senhor tem aberto portas. Vou ler no outro versículo aqui que eu peguei em outra tradução, né? Abram-se os portais, abram-se, ó portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Então existem portais espirituais. Se ele está falando do Rei da Glória, Deus não está falando de um portal físico. O salmista não está falando de um portal físico. Existem portais que se abrem para o reino de Deus. O Rei da Glória vem falar com você. O Rei da Glória vem revelar você. O Rei da Glória vem mostrar para você. Mas agora, olha o que Jó diz. Volta um pouquinho aqui. Jó 38. Jó 38. Isso aqui o Jó vai responder a próxima mensagem de semana que vem. Amém? Jó 38, versículo 19. Como se vai... 19, viu?
38, versículo 19. Como se vai ao lugar onde mora a luz, e onde está a residência das trevas, poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Como se chega lá? Como que você chega nas habitações celestiais? Como é que você conhece o mundo espiritual, o mundo das trevas? Como que você faz? O que você tem que trilhar? Só existe uma porta que vai levar você até lá. E essa porta é Jesus. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Aquele que não entra pela porta não vai enxergar. Ou seja, só os convertidos conseguem abrir essas portas. Só aquele que realmente está diante da palavra do Senhor. E aqueles que já nasceram com dom. Tem pessoas que já têm esse dom. E algumas igrejas tratam isso como demonismo. Algumas falam, não, isso é coisa do capeta, porque não conhece a Bíblia. Porque não conhece a palavra de Deus. E fala, não, irmão, você não pode ter isso não, você não pode ver não. Não, irmão, você é do diabo. Não, irmão, isso é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Para com isso. Avisa essas pessoas, cuidado, porque a palavra do Senhor diz que existe sim. Quem tem ouvido, ouça o que diz as Escrituras. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Tua palavra, agradecemos por tudo que o Senhor nos fez e nos deu. Obrigado, Senhor, por estar nos dando, meu Pai, um elevado, mais um grau de instrução dentro da Tua verdade. Muitos ainda estão sofrendo, porque não têm o conhecimento da revelação da Sua palavra. Como crerão, se não há quem pregue? E é por isso que eu estou pregando, Senhor. Como eles crerão se o Senhor tem várias maneiras de agir? Nós temos que provar se essas visões realmente vêm de Deus. E se elas realmente são de Deus, elas já te dão toda a revelação. Ela te confirma, porque é certeza, ela é luz, ela ilumina o teu espírito. A fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. A fé é a certeza das coisas que esperam. Por isso que ele diz, olha, o meu justo, ele viverá da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, que nesta manhã nós possamos entender verdadeiramente a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. Amém? E glória a Deus.